Nesta tarde eu quero convidar você para participar desta live, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você, é o meu convidado especial, você que está online e aqueles também que vão ter acesso a esta palavra, onde eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações. Onde a palavra de Deus, ela vai fazer toda a diferença. Pois a Bíblia diz: inclinai os vossos ouvidos, vinde e ouvi, a vossa alma viverá. Então eu quero convidar você neste momento para participar comigo deste momento especial, onde nós iremos meditar na palavra de Deus, onde toda a primazia é dada ao Senhor, a glória é para o Senhor, a honra é para o Senhor, o louvor também para Ele. Então eu quero convidar você, meu querido, para participar comigo neste momento, onde Jesus é o nosso convidado especial. E Ele está aqui nesta tarde para te trazer uma palavra de conforto, para te trazer uma palavra de exortação, uma palavra de confronto, ou seja, essa palavra que vai fazer toda a diferença na tua vida e na minha. Então nós precisamos, neste momento, meditar, precisamos também nos esvaziar de nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos viver na dependência de Deus. Essa dependência, ela faz toda a diferença. Então nós vamos meditar hoje no livro de João, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15. Se você tiver uma Bíblia aí, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo e vamos meditar nessa palavra. Vamos fazer dela o nosso pão diário de hoje, né? Está escrito aqui no livro de João, capítulo 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu quero convidar você é meu convidado especial hoje para meditarmos nesta palavra. Como disse João, ele disse, prefigurando aqui, né, uma linguagem bem simples, uma linguagem bem atualizada, né? Então, eu quero fazer uma introdução para que você possa entender acerca desta videira verdadeira, o próprio Jesus Cristo, né? Ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo que dá fruto. Eu quero convidar você neste momento para que nós possamos refletir sobre esta palavra. Esta reflexão, ela vai nos trazer edificação espiritual. Esta reflexão vai fazer nós amadurecermos um pouco mais, crescermos um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais, entender que Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, eu quero dizer para você que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele negou a si mesmo por amor às nossas vidas. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua glória, deixou toda a sua glória
para descer essa baixa terra, para morrer por nós, para nos dar a garantia de vida eterna, para assinar o nosso passaporte para a vida eterna, né? Por isso Paulo diz que quando nós temos realmente um encontro com Cristo, que nós mudamos de vida, que nós entregamos a nossa vida para Cristo e agora passamos a viver na dependência dele, tudo muda em nossa vida. Agora, a partir do momento em que nós fizemos esta nova aliança com Cristo, que nós entendemos que Jesus Cristo é a videira verdadeira e que, como disse Jesus, o meu Pai é o agricultor. Ele disse, todo ramo que estando em mim, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas se vós permanecerdes em mim e não der fruto, ele disse, ele o corta e lançará no fogo para ser queimado pelo fogo. Então eu quero dizer para você que aqui nós temos dois tipos de pessoas. A pessoa produtiva e a pessoa improdutiva. Ou seja, o cristão produtivo e o cristão improdutivo. O produtivo é aquele que está arraigado na videira e que a vida dele é um testemunho vivo, onde a vida dele transforma a vida das pessoas, onde as pessoas olham para ele e vejam algo diferente, vejam que algo de especial tem na vida daquele homem, na vida daquela mulher. E o improdutivo é aquele que está dentro da igreja, caminha para a igreja, mas a vida dele não promove mudança na vida de ninguém, porque o testemunho dele não transforma a vida. Porque ele ainda não se esvaziou de si mesmo, ele ainda não entendeu que ele precisa assumir a forma de servo, descer, se humilhar, pagar o preço para que Deus possa usá-lo como um instrumento vivo, como uma arma forjada nas mãos do combatente. Eu quero dizer para você, este combatente é o guerreiro somos nós, que fomos alistados para o exército de Cristo. Então, se você foi alistado, se você foi chamado, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, e agora você foi regenerado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Agora você está vivendo, começou um processo de santificação na sua vida, uma mudança, desencadeou uma mudança que vai gerar reação. Essa reação vai trazer mudanças na vida até mesmo daquelas pessoas que vão olhar para você e vão ver que algo diferente aconteceu. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, observamos bem. Eu quero fazer uma introdução com base no texto que nós lemos aqui em João capítulo 15, versículo 1. Este é o relacionamento que temos com Cristo, é a nossa dependência dele. Jesus Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos da videira. Jesus é o corpo e nós, os membros do corpo. O que significa estes membros do corpo? Ou seja, a videira, trazendo para o sentido figurado, ela é uma árvore. A árvore, ela tem galhos, ela tem folhas, ela tem caule, ou seja, ela tem toda uma complexidade, ou seja, ela é formada em um todo. Então eu quero convidar você para que você possa entender que Jesus Cristo, ele é a videira verdadeira, ele é o amigo fiel de todas as horas, é aquele que vem de encontro à lacuna que está no teu coração, aquele que tem uma resposta para o teu problema, aquele que é um Deus fiel, verdadeiro, aquele que é imutável, que é inerrante, que é infalível, que é poderoso, que é santo, que é aquele que nos santifica, que nos transforma, que nos liberta, que nos purifica a nossa mente. Ou seja, eu quero que você faça uma análise introspectiva dentro de você e observe, quem sabe, a lacuna que está dentro do teu ser, dentro do teu coração, que ainda não foi preenchida. Eu quero dizer para você que Jesus hoje, ele tem uma palavra que vai preencher a lacuna do teu coração. Não importa, quem sabe você está no fundo do poço, está passando por um momento de depressão, está passando por um momento de vazio existencial. Quem sabe você sofreu traumas, tem um trauma e esse trauma nunca foi tratado. Então eu quero dizer para você nesta tarde que Jesus Cristo, ele é o psicólogo e ele está aqui nesta tarde presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a triunidade de Deus. O Pai está presente, o Filho está presente. Então todas as coisas, a Bíblia diz que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero dizer para você, não importa qual seja o problema, eu quero dizer para você que o bom pastor, ele está aqui.
Eu quero dizer para você que o bom pastor é aquele que largará as 99 no aprisco e irá em busca desta ovelha que está perdida. Jesus nesta tarde vem em busca de você, vem em busca da tua alma, vem lhe trazer uma solução, lhe trazer uma palavra, lhe trazer um conforto, vem lhe trazer uma palavra que vai preencher o teu vazio existencial. E Jesus disse: vós sois as varas. Como não pode a vara produzir fruto de si mesmo se não estiver arraigado na videira. Ei, você está arraigada em Cristo, ligada em Cristo, fundamentada em Cristo. A tua fé está em Cristo. Não olhe para o homem, olhe para Jesus de Nazaré. Eu quero dizer para você nesta tarde que Jesus, ele tem uma palavra ao teu coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Então observamos bem. Na videira existem tipos de ramos, os produtivos e os ramos improdutivos. O dono da videira e o agricultor conhecem os dois tipos. Ele corta o ramo improdutivo e limpa o produtivo, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, eu tenho uma plantação, e nessa plantação eu sou o agricultor. O agricultor é aquele que tem a responsabilidade de preparar a terra, de lavrar a terra, de jogar semente, plantar a semente, no momento de adubar, de molhar, ou seja, de fazer todo o preparo para que esta terra produza bom fruto, a 30, a 60, a 90, a 120, ou seja, o importante aqui, eu quero dizer para você que esta boa terra é o teu coração. O teu coração, Jesus quer esta boa terra que é o teu coração para que ele possa semear a palavra da vida eterna. Aleluia. O escritor em Apocalipse capítulo 22, 17, ele disse: o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem, e quem quiser tome de graça desta água da vida. Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei exaltado sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo aquilo que foi criado. Ele é digno de ser exaltado. E eu quero dizer para você nesta tarde que se você tiver sede desta palavra, sede de Cristo, sede de conhecer quem é Jesus, nesta tarde eu quero te apresentar e dizer para você quem é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é o homem dos milagres. Aleluia. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Emanuel, ele é o Jeová Nissim, ele é o Tsidkenu, ele é o Jeová Rafa, ele é o Jeová Shalom, ele é o Todo-Poderoso. Então ele está presente. E eu quero dizer para você que Jesus, ele tem uma palavra para o teu coração. E ele pode mudar a tua história. Eu quero deixar uma palavra especial para você nesta tarde. E dizer para você e aí? Imprimiu. Dá não. Eu não sei qual é. Eu acho que é o da bola. É o da bola? Eu acho que é. Então daqui mais um minuto eu vou imprimir, porque eu estou gravando uma live aqui. Eu faz hora que a bichinha espera por esse dia. Eu estou gravando uma live aqui, eu te esperei pra caramba. É porque quando eu cheguei lá da onde eu viajo, eu fui lá, Eu estou gravando aqui uma live, eu termino aqui e vou te chamar já já. Desculpe aí, eu quero dizer para você que Jesus, ele é o amigo presente de todas as horas. Independente qual seja a situação, independente qual seja o problema, ele sempre vai ter uma palavra de conforto ao nosso coração. Então nós estamos falando aqui acerca da videira verdadeira. Jesus disse: o meu pai é o agricultor, e todo ramo que não der fruto, ele disse, eu corto e lanço no fogo. Mas observe bem, eu quero que você analise comigo a palavra da salvação, né? Então, eu falei agora há pouco que há dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja. São aqueles que estão improdutivos e são aqueles que são produtivos.
Quem são os produtivos? São aqueles que estão desenvolvendo sua salvação, que estão vivendo em novidade de vida, vida transformada, vida no altar. Não estão olhando para a vida do pastor, não estão olhando para a vida do irmão, estão olhando para a sua vida, se colocando como servo diante de Jesus Cristo, entendendo que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que importa que nós venhamos a diminuir e ele crescer em nossa vida. Louvado seja Deus. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Então, traduzindo para a linguagem, Jesus aqui, nesta parábola da videira, ele tem um papel super importante. E ele trabalha o crescimento da videira. Esta videira somos nós, né? Nós somos os galhos da videira e ele é o agricultor. Aqui no sentido figurado, Jesus representa a videira verdadeira. Então, se nós permanecermos ligados na videira, improdutivo, a Bíblia diz que ele vai nos cortar e vai nos lançar ao fogo. Para isso, para que esta situação não aconteça, é necessário que nós venhamos realmente viver em novidade de vida. Ter vida de um cristão que realmente que agrada a Deus, vida de um cristão que está procurando tapar as brechas, viver uma vida de vigilância, uma vida de direcionamento, onde busca a direção de Deus, onde se humilha, onde paga o preço, onde desce na presença de Deus. Ei, eu quero dizer para você que hoje dentro da igreja, a igreja para muitos virou um ambiente social. Muitos dizem assim, eu sou evangélico. Ei, eu quero dizer para você que eu sou protestante, eu protesto acerca de uma vida de santidade. Eu quero, como disse Jesus, é que as pessoas realmente tenham uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade. Não é uma vida mascarada, que dentro da igreja é uma coisa, em casa é outra, o testemunho em casa é um, na igreja é outro. Nós precisamos que o nosso testemunho, o que nós somos em casa, o que nós somos no trabalho, nós somos dentro da igreja. Então eu quero dizer para você, o nosso testemunho tem que ser um testemunho que transforma a vida. Não adianta estar no meio dos amigos, no meio do hall das nossas amizades, lá nós somos uma coisa, em casa nós somos outra coisa. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que mudar. A nossa vida ela tem que sofrer o abalo do poder da palavra. A palavra tem que promover mudança em nossa vida. Jesus, observe o que Jesus diz aqui em João capítulo 15, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara. Secará. E os colherão e lançarão no fogo e ardem. Ei, se a nossa vida, se nós estivermos vivendo esta vidinha medíocre dentro da igreja, viver uma vida que queremos viver uma vida de aparência dentro da igreja, promover algo em nossa vida, mostrar para as pessoas que nós somos tal coisa e na verdade em casa nós somos uma coisa e na igreja nós somos outra, nós somos um tremendo de um hipócrita. Precisamos ter uma vida que transforma a vida. Uma vida onde as pessoas olham para você e dizem, ei, eu quero ser igual Juliana, ei, eu quero ser igual João, eu quero ser igual Pedro, eu quero ser diferente. A minha vida tem que transformar a vida. A Bíblia diz que nós precisamos estar sempre na condição de servo. O que é ser um servo? O pastor, ele é o servo da igreja. Hoje muitos querem ser um pastor porque querem ostentar uma vida, porque acham que a vida de um pastor é o mar de rosa. Ei, eu quero que você entenda, se você entender o que eu estou falando, em poucas palavras, você vai entender realmente o que é ser um pastor. Ser um pastor é ser chamado para uma obra espinhosa, é ser chamado para viver uma vida de humilhação, para dobrar o joelho, para se prostrar diante daquele que é todo poderoso. Pela escalada da madrugada, enquanto muitos estão dormindo, ele está lá de joelho, orando, intercedendo, clamando, chorando, pagando o preço e descendo na presença de Deus. A vida de um pastor, ela não é fácil. Não é fácil.
ele vai ter que pagar um alto preço para receber as bênçãos do céu. E outra coisa, ele vai recair sobre ele a responsabilidade de todas as almas que estiveram sob os seus cuidados para ele cuidar e ele não cuidou. Vai prestar conta de cada alma que o Senhor entregou. Por isso a Bíblia diz que muito é dado, muito será cobrado. Então eu quero dizer para você, agora, hoje, nos dias atuais, todo mundo quer ser um pastor. Mas ele não sabe o que espera ele o futuro. Ele vai prestar conta de todas as almas que ele não cuidou, de todas as almas que foram feitas descaso. Então Jesus disse, eu sou bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Então observe o que diz a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 4, olha o que a palavra de Deus diz. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Ei, se você e eu não estivermos alicerçados na palavra, vivendo esta palavra, testificando da palavra, ei, o homem de Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer, a mulher de Deus também, tá? Se ela é casada, ela precisa cuidar primeiro da família, para depois cuidar da casa de Deus. O homem, ele primeiro precisa cuidar da sua esposa, com seus filhos, dar bom testemunho, para que depois ele possa cuidar da casa de Deus. Paulo dá uma recomendação a Timóteo e diz, Timóteo, apresenta-te obreiro aprovado com que maneja bem a palavra da verdade, não tenhas tudo o que te envergonhar. Então eu quero dizer para você que esta recomendação que Paulo dá a Timóteo, Paulo está dizendo que ele tem que ser exemplo, ele tem que ser espelho, ele tem que ser modelo. Sabe o que quer dizer isso? Ele não pode escandalizar a igreja. Ele não pode ser motivo de zombaria, motivo de escárnio. Ele tem que ser um homem que maneja bem a palavra da verdade. Tem que ser um homem de uma só mulher. Tem que ser um homem respeitoso. Um homem que a sua dignidade, a sua moral, a sua conduta é ilibada. Então ele precisa ser este homem de acordo com a recomendação do apóstolo São Paulo. Louvado seja Deus. A Bíblia ainda diz mais. Ele não pode ser dado ao vinho. Ele não pode ser contencioso. A mesma coisa é a mulher deste homem. Precisa ser uma mulher, não pode ser uma mulher rixosa, não pode ser uma mulher briguenta, não pode ser uma mulher que escandaliza ele. A mulher de Deus precisa honrar o seu marido dentro de casa e fora da casa. Aleluia! Louvado seja Deus! Então observamos bem, quem está alicerçado na videira verdadeira precisa produzir frutos dignos de arrependimento. A árvore, esta videira, simboliza o próprio Jesus Cristo. Nós somos as varas. Estas varas, os ramos, significam os ramos, os galhos desta videira. E os galhos desta videira está arraigado na videira, está ligado nela, produzindo frutos dignos de arrependimento. Louvado seja Deus. Veja o que diz o versículo 3 do capítulo 15 de João. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ei, eu quero dizer para você, se essa palavra ela está produzindo, você está dando lugar para ela no teu coração, como disse o salmista Davi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para iluminar os meus caminhos. Eu quero dizer para você que esta palavra vai produzir fruto na tua vida, vai produzir fruto na tua família, vai produzir fruto na vida dos teus filhos, na vida daqueles que estão te observando. Ei, Deus está trabalhando através da tua vida, aleluia, glória a Deus. Então eu quero finalizar esta palavra dizendo para você, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, conforme a vontade do vosso Pai que está no céu. Ei, mas para que esta palavra se cumpra na tua vida e na minha, nós precisamos primeiro vivê-la, depois pregá-la. Primeiro se vive, depois se prega. O que adiantará o homem ser igual a um fariseu? Em casa, o testemunho dele é zero à esquerda, que está no púlpito da igreja, pregando, ensinando.
pregando aquilo que ele não vive, testificando daquilo que ele não vive. Nós precisamos primeiro viver para depois pregar. Então, quando nós estivermos vivendo, nós podemos ir para o púlpito da igreja, pregar esta palavra, porque esta palavra vai produzir fruto, esta palavra vai trazer arrependimento no coração do pecador, naquele que vai te ouvir, naquele que vai ouvir o teu testemunho. O Espírito Santo Consolador, Paracleto, vai produzir uma mudança, vai impactar vidas e o nome de Jesus vai ser glorificado. Louvado seja Deus! Então, olha o que Jesus diz aqui. João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Ei, eu entendo que nós só seremos discípulos de Cristo se nós estivermos produzindo frutos dignos de arrependimento. A sua vida e a minha não é para ser escandalizada. A sua vida e a minha, a mulher que serve ao Senhor, ela precisa andar dignamente, ela precisa honrar o seu marido. A jovem precisa namorar um namoro de santidade, não é um namoro escandaloso. Vestir roupas escandalosas, que escandaliza a igreja, escandaliza o nome de Jesus, e as pessoas estão te observando por onde você passa, e diz, ei, aquela mulher não é crente, veja como ela se veste de uma maneira indecente, se porta indecente, se veste como uma mulher da vida. Então eu quero dizer para você que nós precisamos transformar a vida e não escandalizar a vida. Aleluia! Olha o que Jesus fala através de João, capítulo 15, verso 10. Ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Ei, para vivermos esta palavra, nós precisamos guardá-la em nosso coração, praticá-la e viver uma vida santa, uma vida em santidade, uma vida que agrada a Deus. Não é viver uma vida que escandaliza o Evangelho. O crente precisa ser sal da terra e luz do mundo. E se você é sal da terra e luz do mundo, receba essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Entenda que Deus, Ele quer uma vida santa. Ele cobra da sua igreja a noiva do Cordeiro, que vai ser arrebatada no dia do arrebatamento. Aleluia! Então precisamos andar em santidade, viver em santidade, dar testemunho da verdade, pregar a verdade e viver a verdade. Louvado seja Deus! Aleluia! E eu finalizo esta palavra dizendo para você, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que o que dá a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Ei, Jesus nos amou e foi capaz de dar a sua própria vida por ti e por mim. É por isso que nós estamos aqui. Então eu quero dizer para você que não foi você e eu que escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu. A Bíblia diz, para que vades e desfrute o vosso fruto permaneça. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo, Ele nos amou de uma maneira incondicional. E a Bíblia diz que quem nos separará do amor de Deus será a largura, a profundidade, será a enfermidade, será a morte. Ou seja, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, que você possa guardar esta palavra no teu coração. E eu quero dizer para você, que Jesus, Ele é a videira verdadeira. E Ele é o agricultor. A Bíblia diz que todo ramo que estando nele, arraigado nele, ligado nele, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Mas eu quero dizer o mais importante. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Então observe o que João diz no capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito conforme a vontade do vosso Pai que está no céu. Então, neste momento, eu deixo essa palavra ao teu coração, e quero fazer uma conclusão aqui dizendo para você, que para entrar no reino dos céus, precisamos regar nossa salvação com nossa fé, alicerçada em Cristo e na sua palavra. Vigiemos, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá buscar a sua noiva amada. Jesus,
o agricultor, ele vem lavrar a sua plantação e recolher o bom fruto da plantação que somos nós. Guarde esta palavra no seu coração, vive esta palavra, pratique esta palavra, sinta-se alegre, porque como disse o salmista Davi, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para iluminar os meus caminhos. Guarde esta palavra no seu coração e neste momento eu quero orar encerrando e dizendo para você que você é um bem-aventurado. Compartilhe esta live, compartilhe esta palavra para que outras pessoas tenham acesso a esta palavra e glorifique a Deus. O Senhor te visitou nesta tarde. Ore comigo neste momento, eu quero apresentar a sua vida, eu quero repreender da sua vida todo o mal, toda ação de Satanás, eu quero repreender todo espírito da depressão, eu quero repreender toda angústia, eu quero repreender toda síndrome do pânico, eu quero repreender da tua vida toda seta maligna, toda palavra de maldição, tudo que foi proferido contra a tua vida, nesta tarde, na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre esta vida nesta tarde, que está nos assistindo nesta tarde, que está ouvindo esta palavra, que a tua palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento. Deus, quebra todas as muralhas, quebra todas as trancas de ferro, quebra todas as algemas, amarra as ações de Satanás, toda a obra de bruxaria que foi feita no terreiro de Macumba, na encruzilhada, a Umbanda, Quibanda, Candomblé, seja repreendido. Todas as amarras do inferno, opressões do inferno, espírito de acusação, espírito de angústia, nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, eu te dou uma ordem, bate em retirada, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Receba essa palavra no teu coração e toma posse dessa palavra, e se você entendeu, diga glória a Deus.